Como nós não temos mais tempo, vamos para a palavra de Deus. Vamos nos alimentar do pão da proposição, a palavra de Deus, o pão da presença. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Amém? Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Vamos olhar. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém, queridos? Diga comigo, mais Deus. Verso 4, mais Deus. Hoje eu quero tratar com você sobre o tema o pecado, mas Deus. Não é o pecado mais Deus, como se o pecado tivesse de mão dadas com Deus. É o contrário. É Deus de um lado, o pecado do outro, e quando Deus chega, o pecado tem que sair. Eu quero tratar com você sobre esse tema, o pecado mais Deus. A carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais magníficas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior doutrinador da igreja. O grande teólogo da igreja primitiva chamava-se apóstolo Paulo. Foi ele quem pegou os 4 evangelhos e sistematizou em 13 cartas doutrinárias. Se você quer aprender a doutrina de Cristo, e se você quer ler o Antigo Testamento com os olhos da cristologia, ou seja, de Cristo no Antigo Testamento, tudo apontando para Cristo, leia as cartas de Paulo. Então, a carta de Paulo é magnífica, a carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreve essa carta quando ele está preso em Roma, por isso essa carta é chamada uma das cartas da prisão. Paulo escreveu cerca de 4 cartas quando ele estava na prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, ele estava na prisão também, quando escreveu Filemon, e 2 Timóteo, que é uma das cartas pastorais, mas Paulo também estava preso, e quando ele escreve 2 Timóteo, ele está prestes a ser sentenciado a ter a sua cabeça cortada por causa do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja de Éfeso foi fundada pelo próprio Paulo. Na sua 3ª viagem missionária, ele entra em Éfeso. Lá em Éfeso ele encontra 12 irmãos batistas tradicionais, discípulos do Batista de João, que conheciam o batismo nas águas, mas não entendiam nada sobre o Espírito Santo. E foi Paulo que impôs as mãos sobre aqueles 12 irmãos, que já estavam na visão dos 12, e aqueles 12 foram cheios do Espírito Santo, e tanto falaram em língua quanto profetizaram. Paulo funda aquela igreja. Éfeso era uma das cidades da Ásia Menor, uma das cidades mais idólatras. Era em Éfeso onde estava o grande templo da deusa Diana dos Efésios, que era uma das 7 maravilhas do mundo da época. Era uma cidade portuária, uma cidade muito frequentada, muito badalada, e uma cidade muito pagã. Mas Paulo entra em Éfeso, confronta o principado de Diana, há um avivamento em Éfeso, e Paulo escreve agora de Roma para os irmãos na igreja que ele fundou lá em Éfeso. Se você for dividir a carta de Paulo aos Éfesos, você vai encontrar que ela está dividida em 6 capítulos. No primeiro capítulo, Paulo vai falar dos nossos privilégios, da nossa posição em Cristo.
segundo capítulo que nós vamos tratar, Paulo vai falar do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Capítulo 3, Paulo defende o seu ministério apostólico, mostra a sua autoridade de apóstolo. Capítulo 4, Paulo vai mostrar como deve ser a postura do cristão. Capítulo 5, Paulo fala do cristão cheio do Espírito Santo. E então no capítulo 6, Paulo fala da grande guerra espiritual que nós travamos todos os dias com principados e potestades nas regiões celestiais. E Paulo também vai falar das armaduras, o arsenal bélico do cristão para vencer a guerra espiritual. Neste capítulo 2, nós vamos encontrar o nosso passado como cristãos, ou antes de sermos cristãos, o nosso presente como cristãos e o nosso futuro como cristãos glorificados em Cristo. Então o meu tema se baseia exatamente no versículo 4, a palavra mas, não é mais, é mas, né? Daqui a pouco a gente vai entender por quê. E Paulo começa a tratar primeiro do pecado e suas consequências. Então, a primeira coisa que Paulo vai falar é o que o pecado fez em nós. Porque, queridos, você há de convir comigo que todos nós nascemos infectados por um vírus incurável, humanamente falando, muito mais letal do que o coronavírus. Porque o coronavírus pode atingir o teu corpo. E pode até, por causa de uma descarga emocional, ou de uma ansiedade, ou de uma preocupação, atingir o teu psicológico e o teu emocional. Mas ele jamais atingirá o teu espírito. Nem para matar o teu espírito, e nem para sarar o teu espírito. Mas o pecado é um vírus que não há imunidade humana para com ele. E o pecado não somente mata o teu corpo, você vai ver que ele pode te matar eternamente. Então Paulo começa a dizer aqui no versículo 1, que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Então nesse versículo 1, a palavra-chave que vai se destacar é exatamente pecado. E a palavra grega para pecado é amartia, que quer dizer errar o alvo e perder a marca. O homem foi criado com a marca. Qual era a marca do homem, pastor? A santidade, a beleza e a perfeição de Deus. Deus criou todas as coisas liberando a palavra. Haja luz, haja separação, haja luminares, produza a terra árvores frutíferas que deem semente segundo a sua espécie. E ele libera 8 decretos, criando todas as coisas em Gênesis 1. Mas quando chega no versículo 26, aí a trindade se reúne em conselho deliberativo. Agora não é mais um decreto só, é o conselho liberativo. E Deus brada na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo: façamos o homem como os animais? Não. Como os anjos? Não. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aí a sua marca: imagem e semelhança de Deus. Que imagem é essa, pastor? Uma imagem física? Será que Deus tem olhos como eu tenho? Tem mãos como eu tenho? Tem pés como eu tenho? Tem um corpo físico como eu tenho? Não. Deus é espírito. Como espírito, ele pode ter ele tem um corpo em Cristo. E Deus pode ter um corpo. Só que a gente não sabe qual é o corpo, como é o corpo de Deus, porque ninguém nunca viu Deus na sua forma corpórea, a não ser Cristo manifestado como homem, que era Deus. Mas ninguém nunca viu a forma de Deus. A forma de Deus deve ser muito tremenda, muito gloriosa. E quando chegar a mulher, nós vamos entender. Então essa imagem é exatamente a imagem espiritual. É a santidade de Deus no homem. A palavra imagem ali, no hebraico, é tselen, que quer dizer uma sombra, um reflexo, ou uma miniatura em espécie. Então Adão, ele foi feito em uma miniatura de Deus, e ele refletia a glória de Deus. Ele era transparente. Se Deus chega aqui, se alguém chegasse para olhar para Adão e olhasse aqui para Adão, quando ele olhasse para Adão, Adão era um reflexo de Deus. Ele podia olhar para Adão e ver nos olhos de Adão a pureza de Deus, ver no lábio de Adão a santidade de Deus, ver nas mãos de Adão a ação de Deus. Deus era visto através do homem.
Mas essa história mudou. Por quê, pastor? Porque o pecado entrou, e aí o pecado corrompeu a imagem de Deus que estava no homem, e o homem perdeu a imagem de Deus. Por isso, lá em Colossenses, Paulo vai dizer que o trabalho de Deus em Cristo Jesus é restaurar a imagem que nós perdemos. Então vamos ver aqui o que o pecado fez conosco. Nós vamos ver aqui nesse primeiro tópico, né? Nós estamos tratando, já é para ter colocado ali, o pecado. Nós estamos tratando do pecado, e nós vamos ver que o pecado, o grande inimigo da raça humana, a raiz de todos os problemas da humanidade. Eu disse ontem aqui pregando que a raiz dos problemas emocionais, morais, sociais, espirituais, políticos, em toda ordem, a raiz é o pecado. Por quê? Porque nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 3 que o pecado fez 3 coisas conosco. Primeira coisa, ponto 1, o pecado nos matou. Veja o que diz o versículo 1 de Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos. Em que, pastor? Em ofensas e pecados. Ofensa é a prática do pecado. Pecado é a natureza na qual o homem foi criado. Foi criado não, na qual o homem herdou depois de pecado. A natureza corrompida que entrou quando o homem deu ouvido à voz de Satanás. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, que nós vamos entender, é que o pecado nos matou. Então todos nós nascemos mortos. Nascemos mortos, pastor? Como assim? Fisicamente nós nascemos e chegamos no mundo, espiritualmente mortos. O mundo, esse sistema destituído de Deus, sistema filosófico, social e político chamado mundo, esse sistema é uma grande sepultura cósmica. E quando nós entramos nesse sistema chamado, nesse planeta chamado Terra, e nós começamos a conviver nesse sistema chamado mundo, nós estamos numa sepultura espiritual. Então o homem nasce vendo sem ver, ouvindo sem ouvir, falando sem falar, andando sem andar e tocando sem tocar. Como é isso, pastor? Ele vê as coisas físicas, mas ele não tem visão da dimensão espiritual, porque a visão dele está morta. Ele fala numa linguagem humana, mas ele não fala numa linguagem celestial para tocar a dimensão da eternidade. Ele tem o tato e toca as coisas físicas, mas ele não toca a presença de Deus. Ele anda fisicamente, mas ele nunca sabe o que é andar em santidade na presença de Deus. Porque, em primeiro lugar, o pecado nos matou. Adão, pois não, Deus, estou aqui, Senhor, suas ordens. Venha cá também, Eva, vocês dois. Estão vendo todas as árvores aqui do jardim? Aquela ali se chama vinha, produz uva. Esse aqui mais embaixo é um abacaxizeiro, produz abacaxi. Aquela árvore maior, aquela ali se chama abacate. Esse um pouco nem alto nem baixo, esse se chama banana, e aquilo ali é coqueiro. De todas essas árvores aqui, desses frutos, vocês têm liberdade de comer. Muito bem, Senhor. Mas no dia que vocês comerem daquele ali que está no meio do jardim, que eu não vou dizer nem o nome qual é, mas no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Agora, tem alguma fórmula mágica no fruto? Não. A questão era um teste de obediência. Que o homem foi criado em perfeição e em santidade, mas ele foi criado com livre-arbítrio, ou seja, livre. Então, ele tinha a liberdade de escolher confirmar a santidade ou rejeitar a santidade. Confirmar a posição de filho, andando na dimensão de Deus, ou perder essa posição. Era liberdade dele. E você sabe da história. A serpente veio lá, seduziu Eva. Eva comeu o fruto, Adão comeu o fruto, e Deus tinha dito: no dia que você comer, Adão, você morre. Aí eu pergunto a você: Adão comeu ou não comeu? Quem acha que Adão desobedeceu e comeu o fruto? Eva depois comeu também? Agora eu pergunto a você: no dia que Adão comeu, ele morreu?
fisicamente, literalmente? Não. Adão vive 930 anos, a Bíblia vai dizer. E depois de 930 anos ele morreu. Mas eu vou dizer a você que no dia que ele comeu, ele morreu sim. Ele morreu 3 tipos de morte. E se não fosse o sangue daquele cordeiro derramado, ele tinha morrido 4 tipos da morte. Então o pecado mata o homem em 4 dimensões. Primeiro, a primeira coisa foi que Adão pecou, e quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a conexão com a dimensão do sobrenatural. Algum tempo depois que Adão é expulso do Éden, ele perde a audição espiritual, ele não consegue mais ouvir a Deus, ele não consegue mais tocar em Deus, ele não consegue mais se relacionar com Deus. Então, em primeiro lugar, o pecado nos matou. Paulo disse: nascemos mortos. Matou espiritualmente. Todo homem que nasce fisicamente, naturalmente, ele nasce espiritualmente morto. O pecado nos matou moralmente. O homem pecou e moralmente ele perdeu a marca de Deus. O pecado gerou a morte física, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Todos pecaram e perderam a glória de Deus. E o pecado matará os homens que ainda estão vivos, se morrerem em pecado, eternamente, que é a segunda morte, que é a condenação eterna. Então, em primeiro lugar, o que o pecado fez conosco? O pecado nos matou. Morte espiritual, morte moral, morte física e aí morte eterna. Aí eu pergunto a você: existe solução para a morte espiritual, irmãos? Existe solução para a morte espiritual? Quem acha que existe, levante a mão. Existe. Cristo Jesus mata o vírus do pecado dentro de nós e faz com que a vida dele nasça em nós. Todos que estão aqui, que tiveram encontro com Jesus, já ressuscitaram. Eu vou já dizer isso para vocês. Então, existe solução para a morte espiritual. Eu pergunto para os irmãos: existe solução para a morte moral, irmãos? Quem já conheceu alguém, um cara que era alcoólatra, vivia caindo aos troncos e às barrancas por aí, sendo lambido o rosto pelos cachorros, e depois entregou a vida para Jesus, tornou um cara ético, um exemplo de pai de família? Quem conheceu pelo menos um? Eu conheço vários. Então existe solução para a morte moral: a santificação em Cristo Jesus. Existe solução para a morte física, irmãos? Existe solução para a morte física? Levanta a mão aí. Existe. Lázaro é um exemplo. Lá, depois de 4 dias de morto, ressuscitou. Nós temos um exemplo aqui de um irmão que hoje, infelizmente, não está mais conosco, mas continua servindo a Deus, que os médicos deram a ele 1% de chance de sobrevivência, 99,9% de morrer. E ele passou 21 dias na UTI, teve contato com a dimensão celestial. Nós oramos por esse irmão. E o médico, quando abriu para fazer a cirurgia, para ver se fazia alguma coisa, a cirurgia estava feita. Vocês conhecem a história. Um milagre. Então existe sim solução para a morte física. Agora eu pergunto: existe solução para a morte espiritual, irmão? Para a morte eterna, irmãos? Quem vai para o inferno volta de lá? Não existe solução para a morte eterna. Por isso que Leonardo Ravenhill, ele fala de uma canção antiga que dizia: existem milhares de caminhos que levam para o inferno, mas nem um só caminho para voltar de lá. Primeiro, o pecado nos matou. Versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Segundo, o pecado nos escravizou. Verso 2, veja comigo, versículo 2. Em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo lugar é que o pecado nos escravizou. Como é que ele nos escravizou, pastor? Nos fazendo andar no estilo de vida que desagradava a Deus, e quanto mais você tentava mudar o seu estilo de vida,
não tinha jeito, porque você era regido. Olha aqui o que o texto está dizendo. No outro tempo andaste. Esse andar aqui é o seu estilo de viver. Andar aqui não é andar, porque não é porque eu ando assim, de peito estufado, é porque eu ando do jeito humilde. Não, é o seu estilo de vida. Um estilo de vida escravizado pelo pecado. Todos os que estavam no mundo antes de encontrar Jesus eram escravos pelo pecado, presos pelo pecado. Um cigarrinho tamanho de nada. O médico chegou e disse: você não pode fumar, senão você está com câncer. Se você continuar fumando, você vai morrer. E o cara não conseguiu se libertar. Continuou fumando até ser consumido pelo câncer e morreu, porque escravo do pecado. Tentou se libertar da pornografia, mas não conseguiu. Escravo do pecado, estilo de vida pecaminoso. É o que Paulo diz. Em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. O mundo tinha um curso, era como um rio violento que tem um curso, e você não tinha força para remar contra o curso desse rio destruidor chamado pecado, e você ia andando e ia levado por esse curso. Segundo o príncipe das potestades do ar. O príncipe das potestades do ar. O chefe do exército infernal, que é Satanás, o que controla o príncipe desse mundo, o que controla os principados nas regiões celestiais, ele era quem conduzia você. Paulo está dizendo isso aqui, é como vocês, como quem já viu aquele boneco, aquele marionete, você levanta, puxa assim a corda, ele levanta o pé, puxa outra corda e levanta o outro pé, puxa a corda e levanta a mão, puxa, faz assim, vira a cabeça. Assim é um no pecado. O diabo diz: vai para o prostíbulo, ele ia. O diabo puxava a outra corda: vai te prostituir, ele ia. Vai usar droga, ele ia. Vai beber, ele ia. Vai se rebelar contra teu pai e contra tua mãe, ele ia. Escravo, veja só. O pecado nos escravizou. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. E aqui vai para o terceiro ponto. O pecado nos depravou. Veja, nos depravou, verso 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, como o pecado depravou, você tinha o que a teologia chama de depravação total. Não existia nada de bom em você que justificasse você diante de Deus. O profeta viu o pecado como uma chaga que começa na planta do pé e vai até o alto da cabeça. Então, quando Deus olhava para você em pecado, você estava chagado dos pés à cabeça, depravado. Olha o que o texto diz. Você era dominado pelos desejos da sua natureza carnal. Você não tinha vontade própria. A sua vontade era fazer os desejos da carne e dos pensamentos. E você era, por causa da sua depravação, filho da ira. Você vivia debaixo da ira de Deus. Porque nós temos que pregar o evangelho completo, irmãos. Tem muita gente aí que está pregando só o evangelho da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Isso é verdade. Deus é amor e é misericórdia, mas Deus é justo. O Deus que é amor e que é misericórdia é o Deus que ainda se ira e que derrama a sua ira contra o pecado, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele fará. Então não pense, os irmãos, que as pessoas vão afrontar a Deus, que a humanidade vai blasfemar de Deus, vai jogar lama na cara de Deus, vai bater na cara de Deus, sem que a justiça dele não seja desencadeada. Olha o que o texto diz: filhos da ira, como os outros também. Paulo, Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em mentira. E a ira de Deus é exatamente Deus deixando que o homem colhe aquilo que ele plantou. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra. Pecaram tanto que extrapolou o limite da misericórdia, da graça e da paciência de Deus, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Quem destruiu foi Deus. Quem destruiu o mundo antediluviano nos dias de Moisés foi Deus. Quem devastou o Egito com 10 pragas, porque eles
pecaram até passar do limite do que é pecado. Foi Deus quem destruiu o Egito com 10 pragas. Não vem aqui teólogo do politicamente correto dizer que Deus é só amor. Ele é amor, mas ele é um Deus que julga o pecado. Quem entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, e eles passaram 70 anos de cativeiro, foi Deus. Quem enviou um anjo nos dias de Davi, com a espada na mão, que desencadeou uma peste que um dia só matou 70.000 pessoas, foi Deus. Agora, Deus faz isso porque ele é um Deus vingativo? Não, Deus faz isso porque muitas vezes ele quer chamar a nossa atenção, e o juízo de Deus são o megafone de Deus chamando a humanidade para se arrepender e vir para mais perto dele. Eu falei aqui a semana passada pregando, que eu estava vendo outro dia, uma atriz da Globo chorando e dizendo: Deus está puxando a nossa orelha. Veja, uma mulher que não conhece a Deus, pelo menos eu acho que ela não conhece a intimidade da palavra, né? Acho que não é cristã, não sei, mas ela estava chorando e dizendo que Deus está puxando a nossa orelha. E tem um bocado de crente falando só sobre o amor de Deus. Vamos falar sobre o amor de Deus, vamos mostrar as duas moedas. O Deus que amou não é um boneco em que os homens vão brincar com ele, vão fazer chacota com ele, vão cuspir na cara dele e acham que vai ficar por isso mesmo. O Deus que é amor é o Deus que julga. Por isso o texto está dizendo aqui que nós, no estilo de vida pecaminoso, éramos filhos da ira. E foi Jesus quem disse em João 6,36, que aquele que não recebe a vida de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, terminando aqui, vamos rapidamente mostrar agora o que Deus fez. Até agora nós vimos que o pecado matou, escravizou, depravou. Por causa disso a colheita vem, mas vamos ver o que Deus fez, porque tópico 2, Rafael. Veja, do versículo 1 ao 3, o pecado nos matou, nos escravizou e nos depravou. Agora, quando nós chegamos no versículo 4, qual é a primeira palavra que você lê aí no versículo 4, por favor? Primeira palavra do versículo 4, Efésios 2. Quero ouvir mais uma voz da igreja. Mais forte. Não, a primeira palavra, aí você já está na segunda. Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Então veja só, o pecado está aqui desse lado, e o pecado nos mata, depois o pecado nos escraviza, depois o pecado nos deprava. Então veja só, morto em pecado, escravizado pelo pecado e depravado pelo pecado. Mas o pecado só vai até aqui, porque do versículo 4 ao 7, aí nós encontramos mais Deus, e quando Deus chega, aí Deus vai destruir o que o pecado fez. Então esse mais aqui no português é uma conjunção adversativa. O que é isso, pastor? Uma conjunção adversativa. É duas realidades que se encontram e se confrontam. E a mais forte vence a mais fraca. Então quando Deus se encontra com o pecado é mais fraco do que Deus, e Deus vai vencer o pecado na nossa vida. Amém? Você que está me ouvindo aí, eu não sei qual é a tua situação moral, espiritual, emocional, mas talvez você se sinta vencido pelo pecado, morto pelo pecado, escravizado pelo pecado e depravado pelo pecado. Mas eu quero dizer para você, essa noite é uma palavra: o pecado matou, escravizou e depravou, mas Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Conjunção adversativa. O que é que Deus fez? Em primeiro lugar, vamos ver o que Deus é. Ponto 1. Deus que é, veja o versículo 4, mas Deus que é riquíssimo. Diga: Deus é riquíssimo. Você acha que Deus é um Deus pobretão, miserável? Deus é riquíssimo. Só que a riqueza de Deus não é como a riqueza humana. A riqueza humana, a traça corrói, o ladrão rouba.
A riqueza de Deus é intocável, porque a riqueza de Deus, em primeiro lugar, segundo ponto, é uma riqueza de misericórdia. Por isso, Paulo, que diz que Deus é riquíssimo, diz que ele é misericordioso. Misericordioso. Falhou aí? É misericordioso. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa da misericórdia de Deus. Alguém já pregou dizendo que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso não está na Bíblia. A palavra de Deus é imutável e eterna. Ela sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, disse o salmista. Mas a palavra de Deus, sabe o que é que se renova a cada dia, cada manhã? O que o profeta disse é a misericórdia de Deus. Deus olha para Netinho, aí Netinho vai dormir, desobedeceu a Deus. Aí Deus fica dizendo: mas rapaz, que camarada, me desobedeceu, rapaz. Eu que sou tão misericordioso. Aí no outro dia, Netinho acorda e quando olha para Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não devia ter desobedecido a minha esposa, meu Deus. Desobedeci, por quê? E ela ficou com raiva de mim. Aí pede perdão a ela e diz: Deus, me perdoa. Aí Deus olha para ele: está perdoado, meu filho. Aí a misericórdia de Deus se renovando. Aí na terça-feira, Netinho vai dormir. Levou uma topada e falou um palavrão. Não devia ter falado, vai dormir. Mas quando ele acorda, meu Deus, não devia ter falado aquele palavrão. Aí Deus olha assim: se arrependeu, minhas misericórdias estão se renovando sobre a tua vida, meu filho. Diga: Deus é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras de latim: miséria e cordia. O que é miséria? Falta de tudo, extrema necessidade. O que é cordia? Coração. Misericórdia é Deus pegando o coração dele e colocando na nossa necessidade, na nossa miséria, porque na verdade nós somos os pobres, cegos, miseráveis, nus, nós não merecemos nada, nós não fazemos nada para atrair a graça de Deus. Deus nos salvou porque ele é riquíssimo em misericórdia. Estamos vivos por causa da sua misericórdia, respiramos por causa da sua misericórdia, andamos por causa da sua misericórdia, vivemos por causa da sua misericórdia. Acabou o meu tempo, mas vamos só citar. Primeiro, Deus é riquíssimo. Segundo, Deus é misericordioso. Terceiro, Deus nos amou. Versículo 4: mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com quem nos amou. Você acha que Deus nos amou pouco? Deus nos amou muito, irmãos. Tem 4 palavras gregas para amor no Novo Testamento: eros, o amor erótico, sexual; storge, o amor de amigo; filéu, o amor de pai, amor de mãe. Mas nenhum desse amor se compara ao amor de Deus, porque o amor de Deus é ágape, amor incondicional, amor maior do que o mundo. É por isso que o antigo cantor cantava: se isso não for amor, o oceano secou, as andorinhas não voam mais, não há estrela no céu. Se isso não for amor, tudo perde o valor. E o amor de Deus foi demonstrado pela humanidade na cruz do Calvário. Jesus Cristo sanguando, ensanguentado, ferido, machucado, maculado por nossos pecados. O manto negro dos nossos pecados caiu sobre ele e ele assumiu a nossa culpa, porque Deus me amou e ama você. Deus nos amou. Não tem mais tempo. Nos amou, em quarto lugar. Meu Deus, 5 minutos. Nos ressuscitou. Veja o que Deus fez. Porque Ele nos amou, Ele nos ressuscitou. Veja, no versículo 1 eu estava na sepultura cósmica, chamada mundo. Eu era um defunto. No versículo 6, eu fui ressuscitado. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então olha, quando Jesus foi para a cruz, Ele estava lá por você e por mim. Então quando Deus olhava, Deus me via e via você na cruz. Quando Ele foi para a sepultura e desceu ao inferno, passou 3 noites e 3 dias na sepultura e no inferno, Deus olhou, era eu e você que estavam lá sofrendo a condenação. Mas quando ao 3º dia Ele ressuscita, era eu e você que estavam nele, porque Ele não merecia morrer. Ele morreu por causa do meu e do seu pecado. Então Ele morreu lá no inferno, Ele vence a morte. Ao 3º dia Ele ressuscita. E como você estava nele,
Porque você o aceitou, você ressuscitou com Cristo. Então você agora não é mais um defunto espiritual, você agora tem olhos e vê na dimensão espiritual, você tem voz e a sua voz é ouvida nas regiões celestiais, você tem mãos e você toca a unção, a presença de Deus, você tem pés e você anda na presença dele, porque ele nos ressuscitou. Você está ressuscitado em Cristo Jesus. Quantos ressuscitados estão aqui? Aplauda, glorifique e exalte o nome de Jesus. Quinto lugar, nos elevou. Verso 6. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus está no trono. Jesus está ao lado direito do Pai. E ele olha para Jesus no trono. Quando ele vê um homem ali no trono. Lá na eternidade não existia homem. Mas Deus em Cristo se tornou homem. E Cristo voltou com a natureza humana que ele tinha aqui na terra, que ele foi gerado na terra com aquela mesma natureza humana, com o corpo humano glorificado. Quando Deus olha, rapaz, tem um homem aqui no céu. Mas sabe quem aquele homem representa? Representa Raquel, representa Rogério, representa Gabriel, representa Rafael. Então Deus olha assim e diz: sabe quem está aqui do meu lado? Pelo meu filho, é o meu filho Rogério aqui em Cristo. Ele olha para Cristo e ele vê Rogério em Cristo. Então eu quero te dizer: não ande cabisbaixo, não ande caído, não ande depressivo, não ande se arrastando, não ande prostrado, porque o teu lugar hoje de autoridade espiritual é lá, sentado ao lado dele nas regiões celestiais. Ele nos elevou, nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. Vamos ficar de pé, antes que a polícia chegue aqui na porta da igreja, mandando terminar o culto. Em sexto e último lugar, ele nos projetou. Versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos eleva e ele nos projeta. Veja, verso 7. Para que ele faz isso? Para nos séculos vindouros mostrar a plenitude da riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco. Ou seja, um dia eu e você que somos igreja, e os que já morreram, que vão ressuscitar, um dia nós vamos ouvir o toque do chofar e o grito de Cristo: levanta, amada minha, famosa minha, vem. Nós vamos ser arrebatados. Aí Jesus vai entrar. Lá vai Jesus com a igreja aqui do lado. E Jesus entra. Quando ele pisa no batente de dentro do céu, o céu brada, né? E o anjo arauto grita: regozijemos, alegremos e dando glória, porque as bodas de um cordeiro já chegou e sua esposa se aprontou. Aí o outro anjo diz: e olha o vestido dela, é de linho fino, puro e resplandecente. Aí Jesus vai chegar diante do Pai. Agora nos projetou para mostrar que Jesus vai chegar diante do Pai. Está aqui, Pai, aqueles que eu comprei com meu sangue, a minha noiva, está aqui, 4 seres viventes. Vocês não entendem. É essa minha noiva que custou meu sangue. Foi por isso que vocês viram eu descendo das regiões celestiais, 7 degraus na escala da humilhação e vindo aqui a essa terra. Foi por eles que eu passei 33 anos e meio aqui na terra. Foi por eles que eu passei 40 dias em jejum e venci Satanás. Foi por eles que eu sofri na cruz. E o Paulo diz: para nos tempos vindouros mostrar a benignidade da sua graça. Então, diga comigo, só para você não esquecer, a gente vai terminar com esse louvor. Diga comigo: o pecado nos matou, nos escravizou, nos depravou. Agora diga: mais Deus é riquíssimo, é misericordioso, nos amou, nos ressuscitou, nos elevou e nos projetou. Amém. Dê um aplauso a Jesus. É uma pena, irmãos. Eu queria começar a orar com vocês agora, mas a gente vai ter que terminar. A gente tem 1 minuto para terminar, 2 minutos para terminar. Mas essa fase vai passar. Se nada aqui na terra é eterno, esse vírus não pode ser eterno. E nós vamos voltar a nos reunir num futuro muito breve. Eu oro com liberdade, né? E quando o Espírito quiser se mover, a gente pode passar aqui até a noite,
Como a gente já teve culto aqui que saiu de 11 horas, terminou de 11 horas, gente chorando aqui, eu digo, tem que fechar a igreja, não, eu só vou amanhã, né? E nós vamos ter essa liberdade novamente. Curva a sua cabeça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, agora e para sempre.